O Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso."
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus irmãos. Aqui quero, de maneira especial, cumprimentar você que nos acompanha pela TV Canção Nova, neste dia em rede nacional. As outras transmissões nas quintas-feiras acontecem somente a nível regional e hoje em nível nacional. Então você, de todo o Brasil, bem-vindo à Paróquia Santa Cândida. Meu irmão, minha irmã, feliz Páscoa. Uma das coisas mais bonitas que nós podemos ouvir de Jesus, quando Ele chega no meio dos apóstolos, Ele sempre saúda desta forma, com o Shalom, a paz esteja convosco. E para mim, de uma maneira muito particular neste ano, eu adotei um lema para o meu ano. Este é o primeiro ano, desde que eu fui diácono, que eu adoto um lema diferente do meu lema sacerdotal. Desde o dia 21 de janeiro de 2007, quando eu fui ordenado diácono, todos os anos eu tinha um hábito de renovar o meu lema sacerdotal. Eis-me aqui, envia-me. Isso está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Mas neste ano, a gente vai ficando um pouquinho mais maduro, ou envelhecendo um pouquinho mais, e Deus me deu uma frase que eu tenho tentado vivê-la. É preferível a paz do que a razão. E seja hoje, quando Jesus entra no lugar onde os apóstolos estavam reunidos, seja no próximo domingo e no outro domingo, nós vamos também ouvir Jesus dizer a mesma coisa. Estando as portas fechadas, os apóstolos com medo dos judeus, o Senhor chegou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. É o primeiro fruto da Páscoa, é a paz. E por que eu quis trazer esse pequeno testemunho da minha vida para você? Porque é preferível a paz do que a razão. Muitas vezes nós lutamos tanto, brigamos tanto, e viemos aí de alguns anos de brigaiada, de confusão, de discussão, porque eu aceito esse eu não aceito, eu quero isso, eu não quero aquilo. Todos nós temos os nossos gostos, mas é preferível a paz do que ter razão. Às vezes, você tem razão e o maior sinal da conversão é você ficar quieto e dizer: conversamos depois. Quando o negócio ferve, converso com você depois. Deixa a paz tomar meu coração, porque ele está tomado de força para pular no seu pescoço e te enforcar, filho de uma égua safado. Não é? É preferível ter paz do que razão. Porque a paz é fruto da Páscoa, a razão é passageira. A paz nos devolve para nós mesmos. A razão, muitas vezes, pode só nos encher de orgulho. A paz mostra-nos que devemos nos equilibrar e nos controlar em muitas áreas da vida. A razão vai nos colocar como superiores e nos enganar muitas vezes. Mas que paz é essa? Que hoje no Evangelho Jesus chega, o Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho de ontem. O Evangelho de ontem foi aquele desconhecido que entrou no caminho dos discípulos indo para Emaús. Esse desconhecido era Jesus.
Quando eles reconhecem o Senhor, eles voltam para Jerusalém e estavam contando. O Evangelho começa dizendo justamente isso. Quando eles estavam lá, eles estavam contando tudo. O próprio Senhor chegou e disse: a paz esteja convosco. Que paz é essa que nós precisamos? Que é muito fácil colocar uma camiseta, vestir uma camisa de paz, querendo ter a paz lá na Síria, querendo ter a paz lá não sei aonde, agora entre Coreia e Japão, um lança um míssil para cá, o outro faz não sei o quê. É muito fácil ter essa paz. Quero ver ter paz no coração, a paz com você mesmo, a paz de você deitar no teu travesseiro e não brigar com você, a paz de te trazer o conforto de dizer: fiz tudo que era possível. Ou também de bater no teu peito quando você erra e dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Vou procurar a reconciliação, vou procurar acatar as penas que eu joguei fora. Essa é a paz que nós precisamos. Mas como essa paz é difícil, porque buscamos essa paz nas coisas humanas. É um hábito do judeu saudar uns aos outros com shalom. O shalom significa não a paz, apenas a paz, que nós saudamos muitas vezes um ao outro. A pior coisa que existe é você cumprimentar alguém olhando para o outro lado. Paz, não é? Você que está recebendo essa saudação se sente a fezes do cavalo do bandido, que caiu fora da estrada ainda por cima. Nós nos sentimos assim, porque queremos a paz, mas estamos buscando-a de maneira errada, em lugares errados. Achamos que a paz é não ter briga. Não. A paz é ter uma experiência de relação com o ressuscitado. Essa é a paz. Por isso que quando Jesus sauda-os com a paz, Ele vai dizer: porque estáis tão amedrontados, assustados? Toquem em mim. Aqui as minhas mãos, aqui a imagem do ressuscitado. Toquem em mim, vejam as minhas chagas. Sou eu mesmo. Tocar em Deus nas mais variadas situações da vida nos traz a paz. Mas nós estamos tão preocupados com as situações da vida que não vemos o Senhor nas situações da vida. Preste atenção numa coisa: por pior que seja a situação que você está passando, Deus ainda não te abandonou e nunca vai te abandonar. Não sei o que você passa, mas o Senhor está com você. E se Ele está com você, toque-o. Toque nele. Porque só quando nós tocamos em Deus, nas mais variadas e escandalosas situações da vida, é que nós teremos essa paz. Se nós não tocamos em Deus, e não é somente saber, porque nós podemos ter uma fé puramente racional. Eu sei que o Senhor está comigo, mas de que adianta eu apenas saber que Ele está comigo e não senti-lo? Por isso que o ressuscitado vive, é o vivente, como vai dizer Santo Agostinho. E se é o vivente, não morre mais. E se é o vivente, toque nele, porque se Ele está com você, não é porque as coisas estão se destruindo ao seu lado que Ele te abandonou, não. Os apóstolos estavam amedrontados, os apóstolos estavam presos, com medo, porque Jesus tinha passado tudo que ele tinha passado. E os apóstolos agora estavam com medo de acontecer com eles o que aconteceu com Jesus. Quantas vezes nós nos encontramos em situações desesperados, mas porque temos um olhar voltado para o desespero da situação, não conseguimos tocar
no Senhor ressuscitado. Por isso que para ter essa paz pascal, em meio aos turbilhões da nossa vida, é preciso tocar em Deus. Eu posso dizer para você de uma maneira muito sincera, hoje, depois de ter preparado essa homilia, as coisas que eu vivi naquela salinha ali, chamada Sala do Pároco, eu falei, Senhor, eu preciso tocar em Ti para ter paz. E todas as horas eu olhava para as portas da minha sala, para as janelas da minha sala e dizer, por onde o Senhor está entrando? Porque eu preciso tocar no Senhor para ter a paz. Porque quando nós não temos paz, a gente age pelo impulso, a gente age pelo sentimento, a gente age pelo coração e vai fazer besteira. Mas se eu não toco no Senhor, porque o toque do Senhor me devolve para mim mesmo, em frente a tudo que pode estar acontecendo, eu mantenho-me em pé, porque eu estou tocando no Senhor. Ele não me abandonou e Ele não vai me abandonar, porque Ele está vivo. Então por que você está morto? Por que você está andando como morto se o Senhor está vivo? Quando essa paz chega também, acontece o que o Senhor fez com os apóstolos nesse mesmo encontro. Depois que Ele pediu, toque em mim, toque nas minhas mãos, toque nos meus pés, vai dizer o Evangelho, Jesus então lhes abriu a inteligência para entenderem as Escrituras. A maior preguiça do católico é não ler a Bíblia e não entender que lá estão todas as respostas da nossa existência. Eu vou procurar horóscopo, eu vou procurar o cerco de Jericó, eu vou lá no cerco de Jericó porque lá vai ter a resposta. Aí eu vou lá naquela benzedeira, com todo respeito a elas. Aí eu vou lá não sei aonde, eu vou acender uma vela para o diabo, eu vou fazer o quê, eu vou fazer não sei o que lá. Porque nós estamos agindo como o animal, burros! Se o Senhor, ao nos dar a paz, Ele abre a nossa inteligência, porque continuamos agindo como burros. A inteligência é a única faculdade humana que faz com que você tenha o discernimento do que fazer a hora que precisa ser feito. Porque é o discernimento que vai alimentar, é a inteligência que vai alimentar a tua consciência. É a inteligência que vai alimentar a tua vontade. É a inteligência que vai alimentar o que você precisa fazer. Se você age como um burro, me desculpe o burro. Se nós agimos como eles, empacados, sem uma abertura de mudança, nós continuaremos com as guerras interiores e não teremos a paz pascal. Porque é preferível a paz do que razão e uma atitude inteligentíssima é não irmos em busca dos nossos próprios interesses e buscar os interesses do céu. Por que São Paulo fala, o Evangelho da semana passada, do domingo, aspirai as coisas do alto, o Evangelho de domingo da Páscoa, Evangelho não, a segunda leitura do domingo da Páscoa, aspirai as coisas do alto. São Paulo só faltou dizer, deixem de ser burros, sejam inteligentes, buscando o que realmente não passa na sua vida. Porque minha gente, preste atenção numa coisa, essa situação que você está passando tem prazo de validade, sabia?
já tem um rótulo nela. Prazo de validade, 55 anos. Mas tem. $55 dias, 55 meses, eu sei lá quanto tempo, mas vai passar. Quando a paz do Senhor alcança o nosso coração, nós começamos a agir com inteligência. E preste atenção numa coisa. Não seja burro. Porque se o Evangelho diz que o Senhor abriu a inteligência dos apóstolos, é porque a inteligência deles estava fechada. E o fechamento da nossa inteligência nos cega. E o fechamento da nossa inteligência nos dá preguiça. Preguiça de rezar, preguiça de procurar a Deus, preguiça de ler a palavra de Deus, preguiça de buscar a resposta. Burro é aquele que para na pergunta e não busca a resposta e adota a pergunta como verdade. Burro! Não você, aquele lá. Se você age assim, a carapuça serve. Quando eu paro na pergunta e não vou em busca da resposta, eu ajo como um burro. Mas a paz do Senhor nos leva a abrir a nossa inteligência. Então para de ser burro. Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorrisinho e fala bem, com um sorriso nos lábios. Para de ser burro. Seja inteligente, porque assim a paz vai chegar no teu coração. E quando essa mesma paz chega no nosso coração, acontece a maior das revoluções que pode acontecer no ser humano. Aquilo que está escrito no finalzinho da primeira leitura. Depois de São Pedro fazer a segunda homilia, na porta do templo, porque ainda eles estavam todos extasiados, porque Pedro e João tinham, pelo poder de Jesus, feito aquele homem paralítico se levantar, eles ainda estavam todos extasiados. Como que vocês fizeram isso? E aí Pedro aproveita a situação e começa a falar do Evangelho para eles, e aí eles perguntam, o que é que nós temos que fazer então? Olha a paz, olha o desejo de paz. E aí Pedro fala, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Só quando eu estou em paz comigo mesmo é que eu tenho disposição de mudar de vida. Por que que nós caminhamos 2 para frente e damos 3 para trás? Em várias áreas da nossa vida. Em várias áreas, aqui eu não estou nem falando somente na questão religiosa, não. A gente dá 2 passos para frente, desanima rápido. E se parasse pelo menos estava bom, mas dá 3 passos para trás. Porque você não está em paz com você mesmo. Uma pessoa inquieta, uma pessoa que fica em busca de coisas, não consegue se estabelecer em nenhum lugar. Tem uma casa que quer mudar, tem um trabalho que quer mudar, tem uma esposa que quer trocar, tem um esposo que quer trocar. Quer ser padre e sai. Tem um filho que é 2, quando chega o 2, fala, para que eu fiz isso? Aí quem quer casar, não casa. Aí quando casa, quer separar. Se martiriza. Ai meu Deus, eu queria tanto meu José. E quando o José aparece, eu queria tanto uma Maria. Quando a Maria aparece,
Ah, não, mas eu pensei que era Maria de Nazaré. Não, veio outra Maria, um pouquinho diferente, mais feia, inclusive. Mais feio, inclusive. Mas por isso que é bom se olhar no espelho de vez em quando, para ver que você também não é tudo isso. Mas quando você se olha no espelho e se fala assim, ô padre bonito, é sinal que você está em paz com você mesmo. Eu preciso estar em paz comigo mesmo toda manhã e falar isso, porque eu acredito nisso. Eu olho para o espelho e falo, ô padre bonito. Se você não acredita, o problema é seu. Vá procurar um oftalmo. Só quando estamos em paz com nós mesmos é que nós nos arrependeremos de tudo que nos afasta de Deus e vamos fazer uma mudança de rota na nossa vida. Não queira ter razão na vida. Queira ter o fruto da Páscoa, que é a paz. Vamos ficar em pé um pouquinho. Feche um pouquinho os seus olhos. E pensa nas áreas da tua vida que estão em guerra. Que estão em conflito. Onde você está em conflito com você mesmo? Onde você está em guerra contra você mesmo? Pode ser que você esteja buscando hoje um culpado para as coisas que têm acontecido na sua vida. Por quê? Como? Quando? Pare de procurar um culpado e deseje a paz com você mesmo. Não queira ter a razão, mesmo que você a tenha certeza de tê-la. Queira ter paz. Neste primeiro dia do nosso cerco de Jericó Pascal, onde o fruto da Páscoa é a paz do Senhor, pare de lutar contra você mesmo. Busque ajuda. Busque uma direção espiritual. Busque fazer uma boa confissão. Busque, se necessário, uma terapia psicológica. Busque um psiquiatra se for preciso. Pare de lutar contra você mesmo. Pare de lutar contra as coisas que te aconteceram. Pare de lutar contra os sonhos que você teria que não se realizaram. E deseje a paz do Senhor. Pare de dizer, onde foi que eu errei? Quantas mães, quantos pais choram hoje os erros dos seus filhos. E você vai se martirizando, dizendo, onde foi que eu errei? O meu filho está nessa condição. Deixa eu te dizer de uma maneira muito sincera, ele está escolhendo isto. E você pode ajudá-lo. Na primeira coisa, deixando de se culpar, para segurar na mão do teu filho, da tua filha, e ajudá-lo a sair dessa situação, para segurar na mão do teu esposo, da tua esposa, e tirá-lo dessa situação, para segurar na mão do teu pai, da tua mãe, e ajudá-lo a sair dessa situação. Mas você não vai conseguir ajudar ninguém se você não estiver se ajudando. Por isso, dentro da oitava da Páscoa, receba a paz do Senhor. Como
Como sacerdote, eu quero dizer isso. Agindo em persona Christi, a paz esteja convosco. A paz que entra pelos teus ouvidos agora, que se aloja no teu coração. A paz que entra pelos teus olhos e que se aloja no teu coração. A paz que entra no teu coração e aí permanece para te levantar, para te fazer novo, para te fazer uma pessoa nova. Basta de guerras, de conflitos com você mesmo. E declare a paz. Para tocar no Senhor. Para ter a inteligência aberta para se converter de verdade. Pede com o Padre assim: Senhor Jesus, obrigado pela tua paz. Obrigada pela tua paz. Eu a desejo. Eu a quero. Eu a busco. Eu a busco. E eu sei que muitas coisas tiram a minha paz. Mas neste primeiro dia do cerco de Jericó, eu te peço que nada tire a minha paz. Para que eu possa tocar em ti. Para que eu seja inteligente em entender as coisas do alto. Para que eu me converta. Dia a dia. Muito obrigado, Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Na paz, sente-se. Juntamente com o pão e o vinho, façamos também